Então, esse mesmo exercício de mobilidade torácica lateral aqui, eu posso fazer com resistência, que já é uma coisa ativa, que tem uma contração muscular, que também para a dor lombar ajuda. Então, vamos fazer agora com a resistência, pode ir? Então, mesmo movimento de giro, né? Da região torácica, mas agora um pouco de resistência. Tá? Isso. Ele realiza aí, né, de 3 a 4 séries desse exercício para mobilidade torácica. Pode virar de barriga para cima. Isso. Bom, dando continuidade, então nós trabalhamos manipulação lombar, manipulação torácica, que é bem-vindo em pacientes com dor lombar, mobilização torácica, e tem estudos, como esse que vocês estão vendo agora, na tela agora, que mostram a efetividade, né, da mobilização de quadril, da articulação de quadril, coxa femoral, nesses pacientes com dor lombar. Então é interessante a gente também, se o seu paciente você observar que ele tem uma pouca mobilidade, né? Pouca mobilidade em região de quadril, você pode trabalhar a mobilidade dele aí, mobilizando esse paciente, a coxa femoral dele. E tem algumas formas da gente fazer isso que eu vou estar passando. Então, a primeira forma de mobilizar seria da seguinte forma. Então, o paciente, só tirar essa, para não atrapalhar. Então, esse paciente, a gente pode pegar ele. Então, ele vai ficar ele não vai fazer força nenhuma. Então, eu venho aqui na parte caudal dele, com a mão medial, vamos dizer assim, em relação ao paciente, eu pego no arco do pé do paciente e com a outra mão no calcâneo do paciente. Feito isso, ó, eu não vou fazer força puxando com a minha mão aqui. Ó. O que eu faço? Ó, mantenho o braço sempre flexionado e deixo o meu corpo cair. Ó. Então isso aqui já é uma tração, é lógico. Essa tração está passando por tornozelo, por joelho, mas está chegando em quadril. Feito isso, ó, mantendo essa tração aqui, ó, eu vou mobilizar a parte de quadril do paciente. Tá? Isso aqui mantendo o pé um pouco neutro, tudo bem? Mas eu posso enfocar, por exemplo, no movimento de rotação interna. Então eu mantenho a rotação interna, deixo cair aqui para causar essa decooptação e aí faço o movimento de mobilização, mas agora com enfoque na rotação interna do quadril do paciente aqui. Tá? Se eu quero enfocar a rotação externa, posiciono em rotação externa, mesma coisa, ó, decooptação com o meu corpo aqui e utilizo a mobilização em rotação interna. Externa agora, desculpa. Tudo bem? Essa seria uma forma de mobilizar. Qual outra forma de mobilizar? Então, agora trabalhando o quadril contralateral. Tá? Eu posso, ó, com essa mão, então, peguei a perna do paciente, tudo bem? Trouxe para o outro lado, ó, cruzei ela aqui. Tá? Eu vou estabilizar a crista ilíaca desse lado, contralateral ao membro que eu vou mobilizar. E com esse outro aqui, eu vou estabilizar a minha mão e encostar o meu tronco aqui, ó. Eu estabilizo o joelho do paciente e encosto o meu tronco para ajudar, ó, na mobilidade do meu quadril lá, ó. Tudo bem? Seria antero-posterior ali, ó. Uma mobilidade antero-posterior, ó. Então, eu estou mobilizando o quadril do paciente nesse sentido. Tá? Ou posterolateral, poderia ser chamado assim também, né? Essa mobilidade. Ó. Então, eu enfatizo e mobilizo esse quadril aqui. Uma outra forma de mobilizar esse quadril seria utilizando agora uma extensão do joelho. Então, é a mesma mobilização antero-posterior, só que agora eu fiz nessa perna, eu vou realizar nessa aqui. Então, ó, peço para o paciente vir um pouquinho mais lateral, isso, tá bom. E aí, ó, eu tenho a espinha ilíaca do paciente abaixo aqui, ó, na linha, mais ou menos aqui do trocânter do paciente, eu vou posicionar minha mão dessa forma. Com a outra mão eu estabilizo aqui o joelho do paciente, ó. E aí eu faço, ó, uma pressão, então, ó, uma pressão antero-posterior, mantenho essa pressão e levanto em flexão o quadril do paciente aqui, ó, a perna do paciente, provocando uma flexão de quadril. Feito isso, ó, eu levo, ó, tá vendo que eu estou estabilizando a minha mão em extensão, meu antebraço,
Além de estar jogando, ó a minha gravata onde está, ó, em cima de onde eu quero mobilizar. A partir daí ele leva um limite fisiológico e faço oscilação antero-posterior. 2 oscilações por segundo, mais ou menos, tá? E realiza a mobilização do quadril. O quanto você achar, e aí depois avaliando novamente, para estar observando o quanto você ganhou de movimento. Então, se você vê que durante a mobilização houve um ganho de mobilidade, de amplitude de movimento, é um momento de eu parar com essa mobilização. Agora eu vou pedir para a Carol virar de barriga para baixo, em decúbito ventral. Mobilizamos antero-posterior de algumas formas, agora vamos mobilizar póstero-anterior. Tudo bem? Agora, eu vou pegar em contato a parte glútea, a prega glútea do paciente, tá? Já que nós temos a formação aqui do acetábulo, na parte posterior é um pouco mais avantajado. Então, se eu vier com a mão muito aqui, eu não vou estar mobilizando muito, não vou estar conseguindo pegar a cabeça do fêmur ali. Então, eu venho na prega glútea aqui do paciente, tudo bem? Realizo a flexão do joelho, ó, tá? E faço a pegada agora na região anterior do joelho, ó. Então, eu venho aqui, realizo essa pegada. E aí eu venho aqui, ó, na prega glútea e faço a mesma coisa que eu fiz na mobilização antero-posterior. Eu vou fazer agora na póstero-anterior. Então, ó, realizei aqui, fiz a pressão, tá? Trago em leve extensão, mantendo a minha gravata, olha lá, ó, em cima de onde eu quero mobilizar. E a partir daí, eu mobilizo no sentido póstero-anterior do paciente. Seguindo aquele mesmo princípio, 2 mobilizações mais ou menos por segundo, tudo bem? Até você ganhar grau de mobilidade aqui durante essa intervenção. Tem como o paciente fazer de forma ativa? Sim, é o que a gente vai ver agora no próximo exercício. Então agora, uma automobilização que eu poderia estar passando para o paciente fazer, então lembra, a gente ganha durante a sessão e pede, dá tarefa para o paciente fazer, para que ele tenha engajamento com o tratamento, para que ele entenda que aquilo ali é importante para ele. Então, uma forma de mobilizar o quadril desse paciente, caso ele tenha diminuição de amplitude de movimento e tenha uma restrição de quadril, e como a gente sabe que influencia na dor lombar, a gente pode fazer esse tipo de mobilização. Então, paciente apoiado, né, 90 graus aqui, tanto de coxa femoral como de joelho, e eu peço para ele fazer a abertura, para ela fazer a abertura o máximo que puder e volta. Isso. Vai de novo, pode continuar fazendo. Então, o paciente vai realizar esse movimento aqui, também de 20 a 30 repetições, tá? Ele pode colocar isso algumas vezes ao dia, caso você queira enfatizar e você ache necessário, tudo bem? Uma outra forma é a gente fazer assim, ó. Agora abre um pouco mais a perna, tá? E vai fazer a mesma coisa. Então, agora ela vai, ó, trazer o joelho para dentro e trazer o joelho o máximo que puder para fora. E vai realizar essa mobilização agora com o pé, com os pés um pouco mais afastados aí. Certo? Então essa seria a mobilidade, a automobilização do quadril, que também temos artigos que mostram que tem um certo efeito em pacientes com dor lombar e se mostra eficaz também. Essa outra intervenção que nós vamos aprender aqui, eu utilizo muito para o paciente que é evitador. Lembra que a gente falou no começo do curso que eu posso ter paciente que tem medo de determinados movimentos, tá? E nesse paciente eu não quero colocar nada no lugar, eu não quero falar que vai modificar a parte biomecânica, não. Eu quero encorajar o paciente a realizar um movimento que ele tinha medo. Então, lembra aquele primeiro exemplo de dor em flexão que a gente usou como sinal comparável lá no começo da nossa avaliação? Então, por exemplo, se a Carol tivesse dor em flexão, a gente vai aprender a como encorajar ela, diminuindo a dor ou abolindo a dor dela com esse contato que nós vamos fazer, que pode ser tanto na flexão como na extensão. Então isso aqui é uma técnica que nós vamos ver de Mulligan, tá? Existe a formação aqui no Brasil, inclusive o Instituto Cefisa, eles têm essa formação, mas você pode procurar lá pelo site de Mulligan. Nós vamos usar um snag, tá? Ou seja, é um contato que o terapeuta vai fazer em determinado nível da coluna que faça com que o movimento que ele tem dor, ele não tenha dor durante esse movimento. Então a gente facilita
o paciente a realizar um movimento, né, sem dor. É lógico, a gente vai conseguir zerar a dor de todos os pacientes? Não. Mas se num contato que eu faço na coluna dele, ele de uma dor 8, ele fala para mim que vai para 1, 2, eu não posso desconsiderar isso. Tá? É lógico que o método fala que a gente tem que achar a dor zero ali, ou seja, o paciente realizar um movimento com zero dor. Mas um cara que tem dor lombar, que está com dor 9, vamos lá, 8, eu realizo um movimento ali, um posicionamento, e ele, durante o movimento, ele diminui essa dor para 2, eu tenho que continuar, eu tenho que encorajar ele a fazer esse exercício sim. Tudo bem? Então, suponhamos que a Carol tivesse dor no movimento de extensão. Tá? Então eu quero fazer com que ela não tenha medo desse movimento de extensão. Quero fazer com que ela ganhe esse movimento e comece a fazer esse movimento em casa. Tudo bem? Como que eu vou fazer? Vou pedir para você colocar as duas mãos aqui, Carol. Lembra aquele exercício que nós fizemos? Você vai fazer a mesma coisa agora, tudo bem? Então, ó, o terapeuta vai entrar em contato. Levanta só um pouquinho aqui. Vai colocar a mão aqui na parte posterior do paciente, na parte anterior, desculpa. E ele vai entrar com contato um pouco pisiforme, ele pode usar até essa região da mão, né, um pouco pisiforme, no processo espinhoso da vértebra, né, que ele vai testar. Então ele vai realizar um movimento. Então, o impulso que eu vou colocar, o contato que eu vou realizar é no sentido cefálico do paciente, anterior e meio cefálico. Por quê? Eu tenho que respeitar o posicionamento das facetas articulares. Então, na lombar, a gente sabe que a faceta ela é mais para vertical. E conforme esse segmento vai subindo, torácica, cervical, as facetas articulares vão fazer isso aqui. Então, para respeitar o direcionamento facetário de lombar, eu preciso fazer um contato levemente anterior e superior. E manter esse contato. Então, eu tenho aqui o processo espinhoso da minha vértebra, eu faço o contato, tá? Levemente anterior e para cima. E peço para o paciente desenvolver ou fazer o movimento que gerava dor nele. E durante o movimento eu vou perguntar se a dor sumiu. E se a dor sumiu, eu começo a fazer as repetições, encorajar ele a fazer isso aí. Então, de novo, Carol, vamos lá? Isso. Então, eu começo, por exemplo, no nível ele de L4, tudo bem? Realizei o movimento aqui, o contato, ó, tá? Levemente anterior e para cima, ó. Realizei o contato. Agora eu peço para ela fazer um movimento de extensão. Vai lá. Isso. Voltou. Observem que o meu antebraço, conforme ela faz a extensão, ó. Pera aí um pouquinho, Carol. Volta. Isso. Descansa. Conforme ela faz o movimento de extensão, eu acompanho a linha, tá, de movimento da faceta articular. Então eu tenho que acompanhar o movimento. Eu não posso fazer ela. Vai lá, Carol. Faz isso. E ficar parado aqui, ó. Tá? Então, o direcionamento do meu contato mudou completamente. Então, eu preciso fazer, ó, acompanhar essa mobilidade aqui, ó, mantendo a pressão, é claro. Voltou? Vamos lá. Fiz o contato novamente. Vai lá, Carol. Ó, mudei a minha pegada aqui, voltou. Eu pergunto para ela, doeu nesse movimento? Ela fala, Ronaldo, a dor que eu tinha em extensão sumiu. Então, o que ela vai fazer? Repetir esse movimento. Então, vai lá. 2. Vai. 3. E vai fazer de 6 a 10 repetições, desde que não haja dor ou que a dor do paciente diminua muito, tá? Comparado com o que ele tinha. Então, isso aqui, eu entro com um pouco de educação com ele. Não falo assim, ó, e eu vou ensinar vocês como fazer o autotratamento com o Mulligan. Que a gente vai usar um cinto, pode usar a toalha também, tudo mais. A gente vai ensinar como vai realizar isso aqui com o paciente, tudo bem? Então, na extensão, é isso que eu poderia fazer. Posso fazer com ele em pé? Posso fazer com ele em pé. Tá? Da mesma forma, eu vou fazer quase a mesma pegada, eu vou demonstrar daqui a pouco, posso fazer com ele em pé. Então, se o paciente tem dor no período que ele está de pé na extensão, então eu tenho que começar a tratar ele com a posição de pé. Se ele tem dor durante o período que ele está deitado, eu tenho que tratar ele deitado primeiro, para depois colocar de pé. Se ele tem dor sentado, primeiro trata sentado, para depois tratar ele da forma de pé. Tudo bem? Então isso seria aqui para o movimento de extensão. Tudo bem? Dor, o paciente tem dor no movimento de extensão. Para o movimento de flexão, você vai ficar em 4 apoios para mim agora, Carol. Isso, mantém assim, beleza?
É quase a mesma pegada, tudo bem? Então, ó, mantenho o contato aqui do paciente. Eu não posso vir muito aqui, porque isso aqui vai atrapalhar a flexão final. Então, vem mais ou menos abaixo aqui, ó, da parte em cima do diafragma do paciente. E aí eu mantenho o mesmo contato. Ronaldo, mas qual que é o contato ideal aqui? Pode diminuir um pouquinho aqui? Isso. Qual que é o contato ideal, Ronaldo? Você vai testar em qual nível você conseguiu eliminar a dor do paciente. Então não é muito complicado, tá? Então eu peguei um contato mais abaixo. Suponhamos que ela tenha dor agora na flexão, que é o que nós vamos testar. E aí eu testei aqui, ó. Deixa eu só fazer uma vez. Agora, Carol, quando eu pedir, você vai fazer esse movimento aqui, tá? Ó. Tudo bem? E vai voltar aqui para mim, tá? Então eu faço o contato, ó, levemente anterior e superior, na região de L5 aqui, e peço para ela realizar a flexão. Vai lá, faz a flexão. Tá? Voltou. Isso. De novo. Voltou. Isso. Se durante esse primeiro teste, o paciente, eu pergunto para ele, ó, melhorou a dor? Ou sumiu a dor? Falou, Ronaldo, não, tá a mesma coisa. O que eu posso fazer? Mudar o nível. Então, de L5, talvez eu venha um pouco para L4, L3. E eu vou testar o nível que ficaria ideal para esse paciente. Tá? Então, eu vou fazer um nível um pouco mais acima. Mantenho o contato. Vai lá, faz a flexão. Isso. Então, observa que o meu cotovelo está mantendo, ó, o alinhamento vertebral. Tudo bem? Então, o contato não pode parar. Ó. Eu mantenho a pressão e acompanho o paciente, certo? Então vai fazer de 6 a 10 repetições e aí vai pedir para o paciente fazer isso em casa, que a gente vai aprender nos próximos vídeos aí.